Aí a gente vai mostrar, como eu vou fazer aqui, o presidente do Uruguai, o presidente do Chile, marxista, indo contra o Lula, até a Globo, que é uma espécie de SECOM informal, até a Globo teceu críticas, por mais tímidas que seja. Aí a gente começa a ficar com algum grau de esperança. Não. Eles estão um pouco se lixando. Se houvesse alguma forma de reverter o quadro, a Globo pulasse fora, junto com Lira, Pacheco, Fiesp, a turma do sistema, o Renan Calheiros, para derrubar o Lula e o Dirceu e deixar o Alckmin no lugar, aí o Lula poderia ficar assim, puxa, preciso contemporizar. Mas até então, até ele sentir que isso está muito longe, e parece longe, né, ele está pouco se lixando. O jogo do PT é nos bastidores. Ele tem lá as focas contratadas, as prostitutas da velha imprensa, para bater o bumbo. Por exemplo, agora estão todos em uníssono falando, não, a questão da Venezuela é a Amazônia. Hã? What? É ridículo, e todo mundo sabe que é ridículo. Então ele está pouco se lixando. Ele está tentando cooptar forças armadas, a imprensa já está comendo na mão dele, ele vai regulando a rede social, usando os tentáculos do Poder Judiciário para caçar mandatos, não é só o Deltan, tá? E consolidar a ditadura. Veja, existe uma grita enorme e mundial contra a Venezuela, né? E o Maduro está lá, e vem para o Brasil. E o Lula recebe ele com honrarias de chefe de Estado estadista, com militares batendo continência. Mas todo mundo sabe que o Maduro é um páreo internacional, ditador assassino, que persegue dissidentes, tortura, encarcera e estupra. Manda. Todo mundo sabe. Então, de novo, o Lula está chegando naquele ponto de inflexão onde ele está cagando para isso. Até o Miguel Reale Júnior falou que está caminhando para algo perigoso. O Lula ri. Ele ri disso tudo. Enquanto ele estiver consolidando o poder e o projeto está indo de acordo com o plano, ele não tem por que se preocupar que a Miriam Leitão falou, veja bem, não é assim, é delicado dizer isso, mas data vênia, olha, adoro o Lula, ele é o máximo, mas errou. Oi, Miriam. A questão da Venezuela. Sabe? Oh, meu Deus, Lula está preocupado. Alckmin, que está lá para isso, para ser o seguro do sistema, Alckmin está lá dizendo o seguinte, o lema do governo Lula é união e reconstrução, inclusive em nossa política externa. Hoje, após 6 anos de interrupção das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, o presidente Nicolás Maduro visitou Brasília para reativar o diálogo entre os nossos países. Então é assim que o Alckmin passou a chamar diálogos cabulosos, que nem o Lula e a turma do PT tinha com o PCC? Aliás, o senhor Geraldo Alckmin tem coisas a explicar de mudanças abruptas, né? E, enfim, queda do helicóptero do filho, se tem alguma ligação ou não, se foi acidente, se ele está tentando poupar a filha que sobrou. Isso são ilações, especulações, mas o fato é que ele mudou bastante. O ladrão quer voltar à cena do crime. Lula recebe para um diálogo o presidente da Venezuela, que é um narcotraficante, porque estamos abertos à inclusão democrática com todos. Né? O que aconteceu com esse sujeito, o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, são coisas que a gente pode apenas especular. Né? Aí vem o Amoedo, a fala do Lula sobre o governo de Maduro é horrorosa e mentirosa. A Venezuela tem hoje um regime ditatorial. Não é narrativa, como diz o querido fofo do presidente Lula. É fato. A cada dia, Lula confirma que é apenas menos pior do que seu antecessor, aquele cujo nome não podemos dizer, Jair Bolsonaro. O quão patético tem que ser um sujeito para ser um João Amoedo da vida?
Um pulha. Um sujeito que diz que, depois de tudo que ele já está vendo, e ele fez o L, né? Que diz que o Lula se mostra apenas menos pior do que Bolsonaro. Menos pior. Esses são os nossos tucanos. Tucanos de M que temos. Vamos fingir que isso é oposição ao PT? Vamos fingir que isso é direita? João Moedo, liberal de direita contra o PT? Vamos cair nessa encenação? Ninguém mais, né? Pelo amor de Deus. É por isso que a turma do MBL e companhia, todos eles estão fadados ao ostracismo. Eu estou imposto pelo STF ao ostracismo. Eles têm o ostracismo como consequência natural de tanta traição, de tanta cagada que fizeram. Diz o Augusto de Franco, a fala de Lula na recepção do ditador Maduro foi indefensável até para jornalistas amigos. Então, o que eles fizeram? Contornaram o assunto, falando que a Venezuela é importante na luta de preservação da Amazônia. O curioso é que jornalistas de diferentes canais de TV apresentaram essa mesma justificativa, como se estivessem dublados. Sinal de que tem alguém, como diz Lula, elaborando as narrativas que devem ser divulgadas para mudar a opinião das pessoas. Esse alguém é o partido que, ao contrário do que pensam os tolos, existe e está atuante. A popularidade do governo Lula depende hoje dessa rede de contra-informação. Pode-se dizer, afinal, que aprenderam alguma coisa com Putin. Repito, Lula tem alguma preocupação com essa narrativa até consolidar o poder que ele vislumbra e que ele inveja no próprio Maduro. Quando ele chegar perto disso, fecha a Globo, que é o que fizeram na Venezuela. Como diz a Flávia Ferronato, isentão revoltado com a vinda do Maduro e com a bajulação do Lula a Maduro, ao Brasil é igual prostituta grávida reclamando que não sabe quem é o pai da criança. Ótima tirada, Flávia. Mas vem a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, passar pano e criar a narrativa das prostitutas grávidas de Lula ou talvez Dirceu, não sabem quem é o pai, da velha imprensa. A Venezuela é um grande país. Foram solidários conosco quando Bolsonaro negou o oxigênio para hospitais de Manaus. Gente do céu, que é ser um esquerdista, cara, é ser alguém totalmente desprovido de princípios, valores éticos e de contato com a realidade. Querem retomar o comércio e a integração sul-americana. Lês Foro de São Paulo mandando em todo o continente. Sofrem mais de 900 sanções dos Estados Unidos. O problema da miséria, 90% miserável, é da sanção dos Estados Unidos. Né? E por aí vai. O nível de cara de pau, de canalice dessa turma. Aí vem o Globo. Em cúpula, Lula defende integração da América Latina. Deixamos que ideologias nos dividissem. Objetivo final do encontro é que em algum momento os presidentes comecem a discutir uma agenda comum. Não deixamos que ideologias nos dividissem. A Venezuela foi expurgada de tudo por se tratar de uma ditadura que abusa da população, desrespeita os direitos humanos básicos, tortura, prende e mata adversários políticos. Foi por isso. Porque dentro do Mercosul, por exemplo, tinha a Argentina. E o Bolsonaro teve relações diplomáticas com a turma lulista da Argentina. Então não era a ideologia que dividia. Ao contrário, a ideologia da turma do Foro de São Paulo, o comunismo, é que pretende agora unir todos os safados, corruptos, autoritários, totalitários, cúmplices de narcoguerrilhas, de narcotráfico, de crime organizado e de ditaduras comunistas internacionais, como China. Essa ideologia é que está unindo todo o continente agora, contra o povo, contra as liberdades básicas, contra a democracia. Bom, quem colocou os pingos nos is mesmo, quem humilhou o Brasil,
o presidente, o governo brasileiro, né, foi o presidente uruguaio. Fiquei surpreso quando você falou que o que acontece na Venezuela é apenas uma narrativa. Vamos ver um trecho, porque vale a pena. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene. Olha, humilhados pelo presidente do Uruguai. Quer tampar com o dedo, aquele que falta, né? O dedinho mindinho faltante. Ele quer tampar com aquele dedo o sol com o dedinho mindinho faltante, porque não conseguiu. Todo o mundo está vendo que Lula é um bajulador cúmplice de tiranos, assassinos, torturadores, né? Até mesmo, como eu adiantei, o marxista presidente do Chile saiu para criticar Lula. Não é uma construção de narrativa, é uma realidade, é séria. Tive a oportunidade de vê-la nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que hoje vivem em nosso país, afirmou Gabriel Boric. Quer dizer, até mesmo gente da esquerda radical chega num limite que não cruza e que o Lula cruzou faz tempo, sem pudor, e fala: Lula, pelo amor de Deus, para um pouquinho. Eis o nível em que chegou o Brasil perante o mundo. Somos o pária dos párias. Um país cujo presidente corrupto, todo mundo sabe que é corrupto, que foi solto por malabarismo supremo, mas condenado, esse corrupto é um cúmplice, bajulador, empolgado, tiete dos piores e mais nefastos regimes do planeta. Faz um L aí para salvar a democracia, otário. Bom, algumas pessoas nunca mudam. O Lula é uma delas. Tinha gente que achava que ele ia mudar e voltar ao Mandela. Que piada, hein, Arminio?